Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 21. João 21. Acompanhe a leitura aí, do versículo 1 ao 17. Eu vou ler num ritmo acelerado aqui, para a gente ler todo o texto. Aleluia. João 21, do primeiro versículo ao 17. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Continuando, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos ler o 18 para a gente terminar aqui. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e o outro se cingirá e te levará para onde não queres. Amém? Glória a Deus. O pastor Adilson, ele já começou essa lição da pesca maravilhosa falando sobre Lucas 5, quando os discípulos, eles estavam começando a caminhada com Jesus, certo? E eles eram pescadores, e eles estavam pescando dia e noite, não pescavam nada, e Jesus falou assim: ó, lança ali, ó, lança a rede ali. E então eles lançaram a rede e puxaram um monte de peixe. E Jesus falou assim: ó, dessa maneira que vocês fizeram, eu vou fazer vocês pescadores
de homens, certo? Essa é a terceira aparição de Jesus, depois de ressurreto. Jesus, ele estava voltando aos discípulos, ele estava se achegando aos discípulos novamente, depois de ressurreto. Os discípulos que andaram com ele durante 3 anos, aproximadamente, agora eles estão sozinhos, pescando. Eles estão lá, frustrados com a pesca. Quem aqui já foi pescar e voltou sem nada? Né? E chegou falando, não, aqui estava ruim, a praia estava ruim, não sei o quê, e a água, né, choveu demais, ou tinha gente fazendo barulho, né, cheio de desculpinha, né? Mas é muito ruim, né, querido? Por mais que a gente pesca, não por profissão, mas por diversão, né? É aquela diversão do tipo, pô, foi legal, né? Levei um monte de mordida de borrachudo, queimei aqui o negócio, arrebentou um monte de linha, enroscou ali, mas foi bom, né? Passei o feriado, perdi o feriado, não peguei nenhum peixe, mas tá bom. Mas é ruim, né? É gostoso, né? Quando a gente vai pescar e chega com os peixão, né? Chega com os peixão. Há alguns que passam na peixaria depois, né? Para comprar uns peixes maiores, para falar, peguei um peixe ali. Mas é gostoso quando a gente vai para pescar, mesmo que seja pesca e pague, né? Os peixes, eles são adestrados para morder lá, né? E enganar você, né? Os peixes são adestrados a isso. Mas é gostoso a gente pegar o peixe, é uma satisfação para o pescador. E aqui eles estão frustrados, e eles vivem essa frustração na primeira pesca maravilhosa. Só que Jesus, ele vem com um milagre, ele vem trazendo um ensinamento da primeira vez. Tudo era novidade para os discípulos na primeira pesca, né? É como o momento que você pisou pela primeira vez aqui nessa igreja. É como o momento em que você foi pela primeira vez a uma vigília. É como quando você foi para um encontro com Deus. É como você ter ido pela primeira vez a um momento de oração, a uma célula. Tudo é novidade, né? Eu lembro da minha primeira vez, quando eu pisei aqui nessa igreja. Eu lembro claramente a minha primeira vez. Sentei lá no fundo, não conhecia ninguém, né? Mas tudo era novidade. Eu olhava assim, cara, que legal, diferente, as paredes todas brancas, né? Engraçado, tudo branco, né? Não tem nada desenhado nas paredes, né? Não tem nada pendurado, só tudo branco ali, né? E era tudo novidade para mim, para você também, foi tudo novidade. E na novidade, né? Quando nós queremos, a novidade, ela traz um impulsionamento, ela traz uma empolgação, uma motivação diferenciada, né? Nós chamamos isso, querido, né? Essa reação de ir além, de se entregar, nós chamamos isso de primeiro amor. E todos nós tivemos nosso primeiro amor. Todos nós vivemos um momento do nosso primeiro amor. Um momento, querido, quando o pastor falava assim, ó, irmãos, estou pensando em fazer uma vigília. Os caras já estavam lá, né? Me chama. Irmãos, cara, eu preciso arrumar os bancos lá. O cara já estava arrumando os bancos lá, né? Ler a Bíblia, né? Um dia eu atendi um irmão que ele marcou comigo numa crise de primeiro amor. Ele chegou dizendo assim, pastor, eu estou me esfriando. Eu falei, por que você está esfriando? Vamos esquentar de novo, vamos acender o fogo de novo. Ele falou, pastor, eu estava lendo 2 horas de Bíblia por dia, agora eu só estou lendo 1 hora de Bíblia por dia. Naquele momento eu cavei um buraco, né? E me escondi. Pessoas que vivem esse primeiro amor. Quando eu vivia o meu primeiro amor, eu estava aqui todos os dias na igreja. Eu estava querendo fazer alguma coisa aqui na igreja, né? Então o pastor me deu uma chave da igreja. Eu ainda novo convertido, eu tinha acesso aqui, porque eu vinha de semana aqui para arrumar as coisas, limpar os cabos. A igreja era bem menor, né? E eu ficava lá apaixonado pela obra. Tudo que eu fazia estava bom. Tudo que eu fazia eu estava satisfeito, porque o primeiro amor me movia a isso. Os discípulos na primeira pesca, eles estavam assim,
Isás, e buscando: Jesus, eu quero te seguir, eu quero te conhecer, Jesus. Para onde o Senhor for, eu vou, nós vamos. Senhor, vai atravessar o mar, eu vou contigo, né? Vai dormir na relva, na grama, eu também vou dormir contigo. Senhor, eu vou largar tudo por causa do teu nome. Era esse o sentimento dos discípulos na primeira pesca. Tudo era novidade, né? E a empolgação deles, a motivação deles faziam com que eles viviam algo novo a cada instante. Jesus revelava algo novo, Jesus operava um milagre e eles, uau! Pessoas se encontravam com Jesus, pessoas se entregavam a Jesus, e os discípulos, uau, que 10, que maravilha! Porém, queridos, esse primeiro amor passou na vida dos discípulos. Jesus, ele chama os discípulos de pescadores de homens. E eles todos, né, falou: poxa, né? Jesus aqui, ele revela um chamado geral, né? É assim no começo da nossa conversão, é assim no momento onde nós conhecemos a Cristo. Você começa a entender quem você é para Ele. E você começa a entender que você não foi chamado para apenas frequentar uma nova religião, mas para uma missão. A missão de ganhar vidas para Cristo, a missão de curar enfermos e expulsar demônios. Então Jesus aqui revela esse chamado geral, dizendo: olha, vou te fazer pescadores de homens. Eles viveram muitos milagres a partir disso. Pedro, eu fico vendo a vida de Pedro caminhando com Jesus. Pedro era o mais empolgado. Quando viu Jesus andando por sobre as águas, quem falou? A primeira coisa: se tu és o Senhor mesmo, me faz andar por sobre as águas. E Jesus fala: vem então. Pedro anda por sobre as águas, ele afunda. Nos capítulos seguintes, Pedro vai caminhando com Jesus e ele vai dizendo: Jesus, né, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro, ele tinha esse primeiro amor latente. Por mais que ele vacilava, por mais que ele dava as bolas fora dele, Pedro, ele tinha uma impulsão que muitos de nós temos perdidos ao longo do tempo. Pedro topava tudo. Jesus levou Pedro, Tiago e João para passar uma madrugada em oração com eles. De repente Jesus sobe no monte da transfiguração e aparece Elias e Moisés. Então os discípulos maravilhados, quem que levanta a mão ali? Pedro diz: Senhor, vamos fazer 3 barracas aqui, vamos fazer 3 tendas aqui, bom é estarmos aqui. Jesus fala: não, Pedro, calma aí, fique tranquilo. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, trazendo um ensinamento acerca do servir um ao outro, Pedro fala assim: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé, eu não sou digno disso. Aí Jesus falou assim: se eu não te lavar, não tem partes comigo, né? Pedro é 8 ou 80, né? Pedro diz: então lava tudo, Senhor. Então Pedro, ele tinha algo diferenciado, e eu chamo isso de primeiro amor. Eu chamo isso de primeiro amor, alguém que está disposto a fazer qualquer coisa por Jesus. Lá em Lucas, vamos abrir em Lucas 22. Lucas 22, o verso 31 ao 34. Aqui nós encontramos um episódio na vida de Pedro, onde então Jesus, ele começa a trabalhar no seu caráter e na sua maturidade. Verso 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor,
estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Aqui Jesus, ele começa também a trabalhar em Pedro, dizendo: Pedro, tudo bem, querido, você é um cara muito empolgado, você é um cara muito disposto, você é um discípulo que está grudado em mim, não larga da barra da minha saia. Mas quando você se converter, vai ser muito melhor. Quando você se amadurecer e as suas emoções se tornarem convicções, e os seus impulsos se tornarem convicções do chamado, aí sim, cara, você vai ver o que eu vou fazer através da tua vida. Aí Pedro fala: Jesus, o que é isso? O que é isso? Eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te deixar. Eu não quero sair da barra da tua saia não, Jesus. Eu quero caminhar contigo. A cada passo que o Senhor der, eu quero dar esse passo. Eu estou disposto a ir às últimas consequências. Jesus, conhecendo Pedro, disse: Pedro, vamos ser sinceros, vai, né? Tudo isso é muito bom, mas você vai me negar. Você vai fazer a pior coisa, né, que um discípulo pode fazer. Então Pedro negou Jesus. E Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, né, foi dedurado por Judas, Pedro estava junto. E sabe o que Pedro quis fazer? Pedro quis defender Jesus. Mas como ele defendeu Jesus? Pegou a espada do soldado Malco, arrancou a orelha dele. Na verdade ele queria arrancar a cabeça, né? Ninguém corta a orelha de alguém querendo arrancar a orelha de alguém, né? Você corta, né? Você não, né? Mas alguém que cortou a orelha de alguém foi porque não pegou direito, né? Pegou de raspão. Então Pedro estava querendo matar as pessoas. O impulso de Pedro, a empolgação, a motivação de Pedro, aliado com a imaturidade, o que fez de Pedro? Arrancar a orelha do soldado. E Jesus foi lá, catou a orelha, né? Passou a cola. Brincadeira. Colou a orelha do soldado Malco e disse: Pedro, você está querendo impedir que aconteça o projeto de Deus para mim? Né? Então a gente vê os discípulos, né? Pedro e os discípulos caminhando no momento de maior tensão, no momento da crucificação, querido. A galera espalhou. Os discípulos foram um para cada lado, menos João. Mas a Bíblia diz que eles foram espalhados, eles fugiram. Os discípulos, eles não foram capazes de suportar e caminhando com Jesus até o fim. Então eles veem Jesus morto. Tem aquele episódio do caminho de Emaús, onde 2 dos discípulos estavam caminhando. Jesus aparece a esses 2 e eles não reconhecem Jesus. Eles estavam desanimados. E eu fico pensando, querido, em nós como os discípulos de Jesus. Nós como os discípulos, de repente perdemos o nosso Senhor. Puxa, Ele estava com a gente todos os dias e agora morreu. Então o coração desses discípulos estavam desanimados. Então da empolgação, da motivação, da impulsão emocional para uma frustração. Eles estavam frustrados mesmo. Frustrados porque eles perderam o Salvador. Eles falaram: cara, o Salvador morreu. O nosso mestre morreu. O que nós vamos fazer? Então, voltando ao texto de João, Jesus aparece pela 3ª vez. Eles encontram os discípulos fazendo o quê? Pescando. Vou pescar. Aqueles que foram chamados para um propósito, aqueles que foram chamados a largar a rede e o barco para caminhar num propósito, nesse momento eles estavam onde? Pescando. Eles voltaram, eles regrediram, eles estavam se desviando.
desviando da presença do Senhor. E de repente, eles estavam no barco ali, tentando pescar a noite toda. Quando começa a amanhecer, eles enxergam alguém lá no fundo, lá na beira da praia, e falam: ué, vamos chegar mais perto ali. Chegou, e de repente esse alguém disse assim: ei, filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Eles olharam e falaram: não, não tem. Eles não reconheceram, mas ouviram a voz dizendo: você tem alguma coisa para comer aí? Queridos, eu estava lendo esse texto, e nesse momento onde eu li essa pergunta, o Espírito Santo, ele mexeu com o meu coração. Ele mexeu com o meu coração. Eu tive que parar de ler tudo, e veio algo sobre o meu coração. Essa pergunta, querido, ela é muito profunda. Você tem algo para me dar? Para comer? O que você tem aí para mim? Jesus perguntando. E eles falaram: nada. Não temos nada, Senhor. Acabou tudo. Estamos vazios. Essa é a pergunta que o Senhor faz para a sua vida. O que você tem para me dar? Salmo 116 diz: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Queridos, em nenhum momento da palavra, ou ao contrário, em todos os momentos da palavra, quando alguém se achegava a Deus no Antigo Testamento para adorá-lo, ninguém chegava vazio. Eles precisavam chegar com um sacrifício. Eles precisavam ter algo para dar. Abraão foi adorar ao Senhor entregando Isaque no altar. E de repente, o Senhor, aquele que era e que é, estava na praia. O que vocês têm aí para me dar? Os discípulos respondem: nada, Senhor, nada. Não temos nada. Essa pergunta, querido, é uma pergunta provocativa. Por quê? Porque não é uma pergunta informacional. Jesus não estava querendo saber da informação em si, mas eles estavam querendo fazer os discípulos olhar para dentro de si. Não para dentro do barco, mas para dentro de si. Jesus, ele não precisa saber sobre a informação da tua vida, porque ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele simplesmente, em todas as perguntas do Evangelho, ele quer provocar um milagre. Em todas as perguntas do Evangelho, Jesus está provocando um milagre. Está provocando um milagre. A mulher do fluxo de sangue, na multidão, de repente ela fala: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela toca, e Jesus sente sair poder dela, e ele diz: quem me tocou? Os discípulos dizem: Jesus, está de brincadeira, está uma muvuca aqui, todo mundo um empurrando um para o lado, um para o outro. E o Senhor diz: quem me tocou? Ele falou: não, alguém me tocou diferente. Então ele olha para a mulher e diz assim: fui eu que te toquei, né? Fiz errado, sei lá, toquei. E ele então complementa o milagre na vida dela. Quando os 10 leprosos são curados, os 10 vão embora, mas um volta, e Jesus faz uma pergunta: onde estão os outros 9? Jesus estava provocando o coração daquele leproso. Ele não estava querendo saber da informação. Quando chega o cego, o paralítico, o coxo, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus não está querendo saber da informação, né? Você imagina uma pessoa toda assim, né? Jesus, né? Me ajuda aqui. E então Jesus fala: o que queres que eu te faça, né? O cara fala: está na cara que é isso, está na cara que eu quero um milagre. Mas Jesus, ele quer uma resposta do seu coração.
Jesus, ele quer provocar uma resposta, porque a partir de uma resposta, ele começa o milagre. Se não tem respostas, não tem milagre. Aliás, o próprio milagre da pesca maravilhosa, dessa segunda pesca maravilhosa, não é o fim de tudo isso. Mas em todo milagre, por dentro de todo milagre, existe uma libertação, uma restauração e uma edificação. Você acha que os discípulos estavam precisando de 153 peixes? Não, eles estavam precisando de uma restauração. Restauração. Em todo milagre, querido, existe uma restauração. Existe algo para ser religado. Jesus, através dessa pergunta, ele estava começando a tocar na ferida dos discípulos, na ferida de Pedro, né? Porque é tão difícil a gente reconhecer que a gente não tem nada, que a gente não é nada, que a gente vacilou, pisou no tomate, chutou o pau da barraca. É tão difícil a gente reconhecer que a gente falhou, errou, largou o ministério. É tão difícil a gente reconhecer para o Senhor que a gente fez a obra relaxadamente. É tão difícil a gente reconhecer que nós relaxamos em não ler a palavra, em não ter uma vida de oração. Mas é isso que Ele quer ouvir. Para que haja uma religação, Ele precisa de uma resposta sincera do nosso coração. É hora de nós dizermos: Senhor, é verdade, eu tenho andado de uma maneira tão religiosa, que a minha vida é só ir e vir da programação da igreja. Não tenho mais vida contigo, Senhor. Perdão. É isso que Ele quer ouvir de você. É isso que Ele quer ouvir da sua boca. O peixe, né, o milagre da pesca, o peixe significa abundância. Abundância de alimento. A falta dele significa escassez de vida. Eu estou vazio, eu estou mal, Senhor. Eu estou mal, Deus. Muitas vezes você está à frente de um ministério, tocando, cantando no ministério de louvor, liderando, e você fala assim: não, eu não posso dizer que eu estou mal, eu tenho que dizer que eu estou bem. Não, eu não posso reconhecer que eu estou vazio. Não, eu tenho que chegar lá como um Superman, Mulher Maravilha. Eu não posso dizer isso. Mas o Senhor, Ele quer ligar aquilo que está desligado. Ele quer restaurar aquilo que está quebrado na nossa vida. Mas para isso tem que haver essa autoanálise e esse autorreconhecimento de que nós estávamos precisando ser curados. As perguntas de Jesus expõem as feridas. Expõe. É necessário você expor as feridas. É necessário você expor as suas debilidades. É necessário você expor os seus problemas ao Senhor. Não o problema do seu marido, não o problema da sua esposa, mas o seu. O seu. Às vezes é o orgulho, querido. O orgulho, a dureza de coração. É difícil um homem dizer assim: Senhor, eu sou duro de coração mesmo. É difícil. Mas é a partir disso que o Senhor trabalha o coração do homem. Amém? Os discípulos que experimentaram abundância na primeira pesca maravilhosa, abundância e dependência pelo Senhor, agora estão vazios, frustrados. Você tem algo para oferecer ao Senhor nessa manhã? Quando você chega num culto coletivo aqui e diz: Senhor, eu te adoro, você tem algo para oferecer para o Senhor? Queridos, muitos cristãos, denominados cristãos hoje no Brasil, eles têm a igreja
né, como instituição religiosa, como um momento de desencargo de consciência, ou um momento de diversão, um momento de entretenimento religioso, e não tem a Cristo Jesus como seu Senhor absoluto. Quando nós temos nosso Deus, Jesus Cristo, como nosso Senhor absoluto, nós temos sempre algo para oferecer para o Senhor. Nós nunca chegamos de mãos vazias, querido. Nunca chegamos. Lá no versículo 4 do capítulo 21 de João, diz que eles não reconheceram Jesus. Pensa no seu melhor amigo, que você dormiu, acordou, viajou com ele durante 3 anos seguidos, olhar para você e falar: quem é você mesmo? Hã? Eram íntimos de Jesus? Eram íntimos do Senhor. Eles não reconheceram Jesus. O vazio que eles estavam vivendo travou a vida espiritual em Cristo. Aquilo que eles receberam, os ensinamentos, as revelações do reino, os milagres que eles viram durante todos os dias da vida ministerial de Jesus, foram apagados da sua memória. Eles esqueceram das coisas que Jesus fez na vida deles, não reconheceram. Queridos, quantas vezes nós somos abençoados, nós ouvimos a voz do Senhor, mas a gente não reconhece, a gente não entende. O Senhor quer te levar a um nível de profundidade nele, mas nós falamos: não, tá bom aqui tá de boa. Não reconheceram, ou seja, eles perderam o conhecimento do Senhor. Perderam, estão apenas ali na presença de Jesus, mas sem ouvir espiritualmente, sem perceber espiritualmente, sem compreender no nível espiritual. Irmãos, está na hora de nós entendermos profundidades no Senhor. Está na hora de nós termos visões espirituais em Cristo Jesus, e não ficar na superficialidade, apenas frequentando, apenas fazendo parte de uma instituição muito séria, linda, maravilhosa, mas que não transforma vidas. Quem transforma é o Senhor. Quem restaura é o Senhor, não a instituição. A organização serve para deixar tudo em ordem, para viabilizar organizadamente um propósito, mas quem transforma vidas não é a parede da igreja, o som da igreja, ou o administrativo da igreja, ou os estatutos da igreja. Quem transforma é Jesus. Jesus transforma, e nós não podemos apenas frequentar e não reconhecê-lo, não reconhecê-lo diariamente. Versículo 12, né? Então depois, quando eles chegaram mais perto, o discípulo amado João, né? Aquele que recostou a cabeça no peito de Jesus e perguntou: quem é o traidor? De repente ele olha e fala: é o Senhor. Uau, é o Senhor, olha lá, é Ele. Agora a gente vê uma outra questão aqui. No versículo 12 diz assim: nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Queridos, eu tenho enxergado aqui que eles perderam a intimidade com Jesus, porque João, na última ceia, perguntou: quem é o traidor? Mas aqui nesse momento, eles não tinham eles não tinham coragem de falar: é Jesus mesmo? Pedro, no seu primeiro amor, quando Jesus vinha por sobre as águas,
né? Perguntaram, Pedro e os discípulos: quem és tu, Senhor? Sou Jesus. E Pedro fala assim: não, se é mesmo, olha a ousadia de Pedro, se é mesmo, faz eu andar por sobre as águas. Mas nesse momento eles não tinham intimidade nenhuma, porque eles não perguntavam, não tinham coragem de perguntar: é o Senhor mesmo? Né? Mostra aí o furinho nas mãos. Não, eles perderam totalmente a intimidade com o Senhor. Queridos, então Jesus vai lá, faz o churrasquinho, né, de peixe, comem juntos e chama Pedro para uma DR. Pedrão, seguinte, vamos conversar no particular aqui. Vamos ter um momento a sós aqui, porque eu estou querendo fazer alguma coisa contigo. É interessante, querido, que aquele Pedro que negou a Jesus, e nós vemos assim a imagem de Pedro como carrasco, né? Carrasco, vacilão, né? Fraco. Mas Jesus vê Pedro de outra maneira. Jesus vê Pedro como o único discípulo que andou por sobre as águas. Jesus vê Pedro como o único que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vê Pedro como um cara que, por mais que errava nas suas atitudes, ele dava respostas a Jesus. Talvez, querido, você no seu primeiro amor já deu muita resposta a Jesus, e Ele tem guardado no coração. Ele tem guardado na memória as respostas que você deu ao Senhor há anos atrás. Senhor, eu nunca te negarei. Senhor, eu quero te buscar mais do que tudo. Senhor, me leva para a África. Senhor, me leva para a Índia. Senhor, eis-me aqui. Senhor, quantos congressos de missões você estava aqui dizendo: eu quero ir. Essas respostas estão guardadas no arquivo de Deus. Estão guardadas. Por mais que a gente regrediu, retrocedeu, apagou aquele fogo, você deu uma resposta para o Senhor. E Ele não vai te cobrar isso, mas Ele vai sempre te impulsionar a restaurar essas respostas na tua vida. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Glória a Deus. Aqui então Jesus chama no seu escritório particular, ali na areia, né? E fala: Pedro, tu me amas? Pedro fala: te amo, claro que te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Tem mais uma pergunta, Senhor? Tem sim. Pedro, tu me amas? Oh, Jesus, tu sabes que eu te amo. Eu te amo. Quer falar mais alguma coisa, Senhor? Quero. Pedro, tu me amas? E Pedro: claro, Senhor, que eu te amo, né? E a gente enxerga esse texto de uma maneira tão linda, Pedro respondendo. Mas eu quero entrar numa questão mais teológica, olhando para os originais. A palavra amor, segundo a Bíblia, ela tem várias vertentes. Quando eu falo assim, eu amo você, é uma palavra só, amar. Só que também tem vários sentidos. Eu amo você. Peraí, eu amo você, mas eu não amo como eu amo a minha esposa. Diferente. Sai fora, né? Não é desse jeito, não espere o meu amor da minha esposa, né? É o seguinte, dentre muitos significados da palavra amor no grego, nós temos a palavra eros, que significa esse amor de paixão de um homem para uma mulher. Daí vem a palavra erótico, certo? De eros, do amor, de paixão, da carne, do prazer da carne. Então esse é um dos amor, do significado de amor. E não foi esse que Jesus usou, tá bom? Tem um outro amor, que é o filéu. Filéu é o amor de amizade, certo? Quando eu falo eu te amo,
é filéu, tá? Né? Amizade, o amor filéu. Cara, gosto de você, cara. Ó, parceiro aí, meu. Curto, compartilho você, né? Então, esse é o filéu. E nós temos o amor ágape. Esse ágape é usado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor ágape é o amor sacrificial, é o amor incondicional, é o amor que está disposto a ir até as últimas consequências por causa de uma pessoa ou de Deus. E aqui nesse texto, querido, nós encontramos dois verbos, que é traduzido no nosso português por amor. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Mas, na verdade, querido, Jesus, ele pergunta assim, né? Tu me agapau, que vem de ágape. Você me ama com amor sacrificial? E Pedro responde: Jesus, eu te curto, eu te filéu. E Jesus faz a mesma pergunta: mas Pedro, tu me agapau? E Pedro fala assim: eu te filéu, Jesus, eu te curto. Eu gosto de vir na igreja. Eu gosto de vir na igreja, eu gosto de ir na célula, eu gosto. Poxa, legal, louvor, muito bom. Palavra, muito legal, né? Poxa, diferente, né? Eu curto esse mundo gospel. Eu uso camiseta de Jesus, bonés de Jesus. Eu tenho CDs evangélicos. Eu te filéu, Senhor. Aí Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me agapau? Você está disposto a ir até as últimas consequências? E Pedro, ele responde: Senhor, tu sabes que eu te agapau. Porque lá atrás, em Lucas 22, ele disse: Jesus, eu quero ir até a morte contigo. Aquela resposta que ele deu em Lucas 22 foi a resposta que Jesus extraiu de Pedro em João 21. Ele reativou uma resposta que Pedro deu há muito tempo atrás. O Senhor quer reativar respostas e promessas que você deu há muito tempo atrás. Porque se ativa uma resposta ali atrás, ativa a promessa na sua vida. Quantas promessas você já recebeu do Senhor? Quantas profecias Deus já deu a você, quer seja através da palavra, quer seja através da pregação, quer seja através de um irmão? Deus já falou muito com a igreja, querido. Mas por que não acontece? Porque essas respostas que você deu um dia, como no congresso de missões, eis-me aqui, Senhor, foram enterradas, foram apagadas. Mas o que tem por trás de toda essa pesca maravilhosa é que o Senhor quer fazer abundar a vida novamente em você, novamente em mim. Pedro, ele teve muitas experiências com o Senhor, mas o Senhor queria, a partir de então, nesse momento, arrancar Pedro da condição da experiência para a condição da vivência. Jesus não queria mais que Pedro recebesse visitações do Espírito, mas Jesus queria levar Pedro para um nível da habitação do Espírito nele. Ou seja, não mais eventos legais, não mais, uau, eu senti Deus em tal vigília, não mais dizer, uau, o culto foi maravilhoso, mas a minha vida inteira é maravilhosa, é abundante na presença do Senhor. Precisamos sair dessa condição, querido. A condição do, tenho que ir para a igreja para receber Deus.
ou eu tenho que procurar o pastor para receber uma oração, ou eu tenho que ir lá não sei aonde para fazer isso. Nossa, meu fim de semana é gostoso. Um dia um irmão chegou para mim: eu não vejo a hora de chegar o sábado. Eu falei: por quê? Né? Porque, cara, sexta-feira a gente está assim, ó, cambaleando espiritualmente. Aí chega no sábado e chega o domingo e a gente é fortalecido. Isso é uma realidade, sim, é uma verdade. Para aqueles que a segunda-feira estão longe de Deus, para aqueles que a terça-feira estão longe de Deus, a quarta-feira pior ainda, a quinta-feira pior ainda. Isso é uma realidade. Queridos, aqui é um lugar de recarga, sim, é um lugar de impulsionamento, sim, é um lugar de aprendizado, sim, mas não para você viver só sábado e domingo na presença do Senhor, mas todos os dias, intensamente. Transforme a experiência em vivência. Olha para o irmão que vai pagar o almoço e fala assim: transforme suas experiências em vivência. Deixa eu falar para minha mãe que ela que vai pagar o almoço hoje. Transforme suas experiências em vivência. Eu já estou confirmando que eu vou almoçar ali. Ai, glória a Deus. Vamos encerrar. Deus quer nos conduzir do nível filéu para o nível ágape. Deus quer nos conduzir do nível da simpatização, da curtição, da amizade, para um nível de intimidade, para um nível de comprometimento. Deixa eu contar uma história rapidinho. História não, mas uma frase. Ovos com bacon. A galinha se envolveu e o porco se comprometeu. Para o ovos com bacon, a galinha dá aquilo que ela faz dormindo. Saiu um ovo. Atim! Opa, saiu 2 ovos aqui. Então, é o que ela dá de mais tranquilo. Mas o porco, para colaborar com essa obra, ele teve que arrancar um pedaço dele. Envolvimento e comprometimento. Envolvimento e comprometimento. Filéu e ágape. É isso que o Senhor quer fazer em nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé nessa hora. Fecha os seus olhos. Deixa o Espírito Santo te conduzir a uma resposta. E talvez seja a tua primeira resposta: Senhor, eu quero, eu vou. Mas talvez seja uma resposta antiga que você já deu ao Senhor, mas que devido às circunstâncias, devido às lutas, devido aos problemas, decepções, desgastes emocionais, desgastes espirituais, você perdeu uma motivação. O que tens para me dar? O que você tem para dar? Dá uma resposta para Ele. Dá uma resposta para Ele. Eu quero chamar você, chamar os pastores para vir aqui à frente, né? E nós vamos fazer uma oração rápida aqui. Mas eu quero que você dê uma resposta ao Senhor. E quando algum pastor faz um apelo, né, para vir à frente, é uma maneira de você dar uma resposta. É uma maneira de você dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Pai. É verdade, Senhor, eu deixei. O Senhor espera uma resposta sua nessa manhã. Enquanto nós cantamos, vem à frente, você que quer trazer uma resposta ao Senhor. Vem à frente. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas,
que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Pois quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Como na primeira vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá uma resposta para o Senhor nesta manhã. Diga: Senhor, eis-me aqui. Aquilo que eu falei há 10 anos atrás, a minha entrega total por Ti, que eu disse há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, Pai, aquilo que apagou do meu coração o primeiro amor, o impulsionamento, a motivação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã eu venho dar a mesma resposta, dizendo: Senhor, eu Te amo com amor sacrificial também. Eu dou a mesma resposta ao amor de Deus derramado na cruz. Eu digo: Senhor, assim como o Senhor me amou com amor sacrificial e incondicional, eu também Te dou a resposta. Eu amo a Sua presença. Eu amo a Sua presença mais do que tudo, Senhor. Vem Deus, vem Deus, vem reativando, Deus, chamados ministeriais que estavam enterrados por causa das decepções, por causa das frustrações, por causa de palavras negativas. Vem, Senhor, reativando corações nesta manhã e fazendo multiplicar, tirando toda a frustração da nossa vida, todo o cansaço, toda a decepção da alma, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nesta manhã, Senhor, nesta manhã nós declaramos que nós estamos vazios, não temos nada, mas sabemos que o Senhor pode fazer abundar os peixes na nossa vida. O Senhor pode nos direcionar a uma vida abundante. Vem Deus, vem Deus, vem enchendo os nossos corações, vem motivando os nossos corações, assim como Pedro, de um fracassado, de um desviado desistente, se tornou um dos principais apóstolos, aquele que pregava para multidões e elas se convertiam, aquele que enfrentava toda a autoridade contrária ao Senhor, aquele que ao passar a sua sombra curava as pessoas, aquele que disse: eu não tenho nada, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, o que eu tenho
tenho, eu te dou. Levanta-te e anda, de um Pedro vazio para um Pedro cheio da presença do Senhor. Pai, nós estamos aqui para dizer: Senhor, enche-nos para que nós possamos dar, para que nós possamos abundar, para que nós possamos operar, para que nós possamos realizar em teu nome, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Nós assim oramos, abençoamos cada vida, abençoamos cada resposta, abençoamos, Senhor, cada reação nesta manhã, dizendo: eis-me aqui novamente, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus, você pode dizer: Senhor, recebe a glória, recebe a honra, recebe a minha resposta, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.